Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Academia Astrológica. Para que você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano e trabalho essencialmente com terapia astrológica, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 7 anos para ajudar você a transformar a astrologia em algo mais palpável, mais real, mais objetivo, onde você consiga entender todos esses símbolos astrológicos e transformar isso em ação no seu dia a dia, compreendendo os seus estímulos emocionais, o nível de interferência que o passado tem no seu presente, como que a gente consegue transmutar toda essa energia emocional e colocar isso a nosso favor e parar de atrapalhar o nosso dia a dia. O trabalho de terapia astrológica é um negócio que é super legal, é super profundo e que precisa ser feito a médio e longo prazo. Eu explico para as pessoas que a astrologia é um negócio que é muito mais complexo do que se imagina, ela vai muito além de um signo, né? E para a gente conseguir entender como o nosso mapa funciona e atuar com ele mesmo de uma forma bastante direta, eu tenho que estar em contato com ele constantemente. Então por isso que eu estou desenvolvendo a terapia astrológica, para você poder assimilar essas informações e transformar em ação. Quer saber como é que funciona? Quer marcar seu mapa natal, suas previsões para 2026? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem um link para você me chamar no WhatsApp. Ali você vai falar diretamente comigo para tirar suas dúvidas sobre as sessões, perguntar os valores e também agendar as suas sessões. Bacana? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os efeitos da lua cheia no signo de Leão, mas tem uma pegadinha no meio dessa história aí que eu vou contar para vocês. Eu vou contar sim, não vou esconder nada. Eu estou filmando esse vídeo aqui domingo de tarde, são 4 horas agora, e a lua cheia é às 19 horas e 9 minutos do domingo mesmo. Tá? Vocês vão assistir esse vídeo aqui na segunda-feira de noite, mas independente, né, do tempo, você não precisa assistir esse vídeo no domingo para poder absorver todas essas energias. Você pode ir desenvolvendo isso ao longo desse período da semana aqui, onde a gente está vivendo esse ápice de lua cheia, certo? Então, olha só, aqui a gente tem a lua cheia acontecendo em 13 graus do signo de Leão. Tá? A lua cheia ela representa um ápice de um ciclo que acontece dentro de um mês. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante foco quando a gente vai trabalhar na utilização desses ciclos lunares a curto prazo. Tá? Lembra sempre que se você tem uma lua nova, você tem um ciclo iniciando dentro daquele período, que é dentro daquele mês, em que essa lua nova ativa um ponto do seu mapa, ela vai se desenvolvendo essa energia e quando ela chega na lua cheia, a tendência daquilo se desenvolver e conseguir alcançar a sua glória, os seus resultados, os seus melhores resultados ou as situações que se desenvolvem a partir disso, acontece ali nesse ápice da lua cheia e depois ele começa a minguar para iniciar um outro ciclo num outro lugar do seu mapa. Então, o ciclo de lunação é bastante interessante para você ter o foco em um ponto específico do seu mapa para você dedicar a sua energia para alguma coisa que é relevante naquele período curto e não ficar gastando a sua energia com coisas que não vão se resolver naquele momento, tá? Lembra sempre, e eu falo muito isso para vocês aqui no canal, que a lua, o ciclo da lua, ele acontece e vai pegar um pedaço do seu mapa. Então você precisa observar onde que está esse 13º grau do signo de Leão, tá? Para ele poder mostrar para você que ó, a lua cheia vai pegar este ponto aqui do seu mapa, seja casa da espiritualidade, do dinheiro, do namoro, aquela coisa toda. Bacana? Então quando a gente tem uma elevação da lua cheia, a gente tem uma iluminação de um ponto em que pode acontecer situações relacionadas com aquilo. Quando a gente fala do signo de Leão, a gente fala do orgulho, do eu, do ego, ou melhor ainda, do self, né, da individuação do indivíduo, do valor do indivíduo, construindo uma imagem que seja coerente e positiva de mim para o mundo. Especialmente no sentido mais positivo o quanto eu consigo ser o melhor que eu posso ser, sem prejudicar as outras pessoas, sem ser egoísta, sem ter características narcisistas, né, ser o melhor que eu posso ser, buscando as melhores coisas para mim, para inclusive eu servir de exemplo para as outras pessoas que querem ser tão boas quanto eu sou, né? Que querem ter um resultado tão positivo quanto eu tenho. O signo de Leão é aquele signo da liderança, a gente já ouve falar bastante por aí, né? O signo de Áries, o signo de Leão, são signos líderes, né? Mas são líderes pelo quê? O signo de Leão do lado positivo, ele pode ser um líder impositor, como
uma personalidade narcisista, por exemplo, né? Aquela pessoa que a gente encontra dois vieses aí, né? Uma pessoa que tem um comando, né, e uma dominação das pessoas ao redor por um comportamento completamente vitimista e carente, que manipula as pessoas a darem atenção para ela e fazerem tudo o que ela quer, porque afinal de contas tadinha dela, né? Ou então, nossa, eu vou fazer porque não aguento mais essa pessoa falar esse tipo de coisa. Então, é uma personalidade meio chata, sabe? E tem o outro lado também, que é o lado meio tirânico, que as pessoas têm que fazer o que eu quero porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe, porque eu sou, sei lá, seu chefe. Você tem que fazer o que eu quero. Então você tem um lado negativo do leão acontecendo aí, que pode aparecer, pode ser amplificado em todos nós durante esse período de lua cheia, tá? O lado mais positivo é exatamente você conseguir ser aquele rei, né? Como o leão representa o rei, o reinado, o soberano, né? É aquele que se desenvolve, tem o melhor, vai buscar o melhor para si, mas é também benevolente. Ele também divide o seu conhecimento, ele divide o seu prazer, ele gosta de se cercar de coisas que são boas, inclusive das pessoas que são boas para ele, são as melhores pessoas. E se essa pessoa tem características positivas, ela consegue entender que se ela ajuda as pessoas ao redor dela a se tornarem melhores, ela está cercada pelas pessoas mais felizes e melhores. Ela não domina elas, mas ela dissemina a prosperidade, o prazer, o conhecimento, né? Então o lado positivo de leão é espetacular, é muito, muito, muito bom mesmo. E a gente pode ver isso desabrochar em nós nesses próximos dias aqui, da gente conseguir, né, colocar para fora a nossa melhor versão, mostrando para os outros como que nós somos, dividindo esse conhecimento e ajudando as pessoas a se tornarem melhores. Porém, nesse ponto é sempre valorizando o eu. Sempre, e assim, de uma forma, valorizar o eu não entra necessariamente num exibicionismo. Saber reconhecer o que você faz de bom, o que é maravilhoso em você, é super importante. Eu já falo há muitos anos, né? Essa característica de leão é uma coisa que a gente tem que assimilar para o nosso dia a dia, porque a gente vive num lugar, a gente vive num mundo em que, se nós valorizarmos o que nós somos, o outro do ladinho ali que não consegue ser o que a gente é, começa a falar, ah, nossa, porque você acha? Nossa, porque esse aí, não, porque não pode, não, porque você não pode ficar se elogiando, você não pode ficar se valorizando, não, pode sim, inclusive tem que. Porque quantas e quantas pessoas têm problema de autoestima, têm problema de confiança, têm muita insegurança, sendo que existem qualidades que são muito positivas e que são atuantes, mas as pessoas não querem assumir aquilo pelo medo do comportamento alheio aí, que impede que a gente chegue nesse lugar de prosperidade, tá? Então, essa lua cheia em leão, ela pode colocar para fora essas nossas qualidades. Então, abraça isso, vivencia isso da melhor forma possível, certo? Só que a gente tem que lembrar que isso aqui está em oposição com um montão de planetas aqui, né? Oposição com Marte, oposição com o Sol, está em oposição com Vênus, está em oposição com Mercúrio. Todos os planetas pessoais estão em oposição a essa lua cheia. O Plutão, ele está um pouquinho afastado dessa oposição. Eu não consideraria ele como participante da oposição por causa da órbita, mas tem outros colegas que podem julgar que isso aqui é participante da oposição. Eu prefiro achar que não, tá? E aqui entra um negócio bastante importante, que é esse conflito que existe entre o leão e o aquário, que é o eu versus o nós, que está muito em evidência dentro da nossa sociedade hoje, com essa imensa polarização que a gente tem dessas características. A gente tem muita coisa em aquário, o que quer dizer que a nossa energia como experiência humana, a nossa vivência como experiência, como ser humano dentro da comunidade, está passando por várias reformas importantes, desde o nível mais espiritual até o nível mais prático. Toda a nossa ética comportamental está sendo reconstruída, reinventada, e esse mês, esse período onde a gente tem tantos planetas passando em aquário, somado com essa lua em leão, fica muito em evidência, colocando ali o que é que a gente precisa colocar, achar na balança entre o meu desejo e o nosso desejo, e o que precisa ser encaixado dentro disso, como que a gente pode viver isso de uma forma mais harmônica.
As oposições, elas revelam o que não funciona, o que não está adequado, tá? Algumas coisas o que precisa ser colocado na balança. Não excluído, mas é avaliado. Tá? Isso é uma coisa que é bastante importante, porque quando a gente pensa nessas questões de você pode falar isso, você não pode falar aquilo, você pode ser isso, você não pode ser aquilo, a gente vê um comportamento muito ostensivo das pessoas em obrigar o outro a ser do jeito que eu quero. Você precisa se comportar desse jeito, porque senão você é antiético. Você precisa se comportar desse jeito, porque senão você é isso, você é aquilo. Então, se você não se enquadra dentro do conjunto de ideias que eu tenho, eu vou te excluir. Inclusive, eu vou praticar muitos atos de agressão virtual, verbal, até física, né? A gente vê isso acontecendo de monte. Então, a gente está numa fase muito delicada, onde todas as nossas fragilidades estão vindo para fora e a gente não está sabendo negociar. Eu vejo isso todo dia, né? Todas as notícias, as pessoas não sabem conversar, elas não sabem negociar, elas não sabem olhar para a verdade, para o ponto de vista de uma outra pessoa e falar, bom, pode existir uma outra verdade, eu me agarro na minha e acredito que a minha é a minha verdade, só que talvez exista alguma coisa dentro do ponto de vista do outro que eu não preciso massacrar e destruir ele, né? A gente tem essa coisa acontecendo com muita intensidade. Isso não é uma novidade, né? Todo mundo que é diferente, isso aconteceu sempre na história da humanidade, desde que a humanidade é humanidade. Todo mundo que é de uma outra tribo representa uma ameaça, então eu tenho que acabar com aquela tribo. Só que hoje todas as tribos estão ultra mescladas no dia a dia e está todo mundo se desentendendo ali. Esquecendo que todos nós somos humanos e a nossa conexão é que faz a gente evoluir. Então essas oposições aqui fazem com que a gente avalie o nosso pensamento, né? A gente reflita sobre como nós estamos atuando dentro do grupo e como nós estamos recebendo as informações do grupo, quais são os valores que vêm quais são os valores que vêm deste... Ô Jesus, fugiu a palavra. Mas é o conjunto de valores que vem dentro dessa comunidade ao qual eu sou pertencente, se isso é uma coisa que me afeta ou que me influencia, e qual é a minha atitude que eu tenho com relação a isso e de onde eu vou tirar a minha visão de futuro. Então eu tenho várias coisas acontecendo para direcionar isso para um lado bastante satisfatório, pelo menos construtivo. Tá? Só que tem um negócio que eu não vi muita gente falando disso. O ciclo lunar que a gente está vivendo agora, que está chegando no ápice agora nessa lua cheia, é um ciclo lunar, não é um ciclo aquariano. Esse ciclo lunar que a gente está vivendo é um ciclo lunar capricorniano, porque o início desse ciclo foi a lua nova no finalzinho do signo de Capricórnio. Tá? Então a gente tem, por trânsito, aquele monte de coisas que eu falei para vocês aqui, um monte de coisas desses planetas em aquário, mas o ponto inicial dessa história não é aquário, o ponto inicial é Capricórnio. O que quer dizer que quando você for observar os efeitos dessa lua cheia nos resultados para você, você tem que observar quais são as características capricornianas do seu mapa que estão sendo desenvolvidos, e não aquário. Tá? Não é que a gente vai excluir aquário, mas levando em consideração o ciclo da lua, quem manda, quem iniciou esse processo é Capricórnio, não é aquário. Tá? Então na hora que a gente vê esse desenvolvimento aqui, você vai tentar entender quais são as suas conquistas pragmáticas, seu desenvolvimento de maturidade, de responsabilidade do seu mapa com relação àquele ponto que tem resultados agora, associado, obviamente, com todas as coisas ali de aquário. Então, se você ficou confuso e perdido, é exatamente por isso que eu falo para vocês. A astrologia não é simples. A astrologia não basta você olhar a lua cheia em Leão e ver que o seu ego vai ser satisfeito com um grande evento do reconhecimento do seu caráter. Isso pode acontecer, mas quais são as outras características e qual é o setor que vem e além, de qual setor vem essas informações, qual setor você vai colher essas informações, tá? A lua cheia,
acaba caindo no signo de Leão, ela tem uma participação, mas era o desenvolvimento do outro ponto lá atrás. Eu falo isso para vocês todo santo mês. Quer ver um exemplo? Ó, eu vou trazer um exemplo aqui do Titio Nando, tá? O que eu tenho aqui? Ó? Vou trazer o meu mapa para vocês, tá? Ó lá. O meu mapa, olha só que coisa, né? A lua cheia, lua nova em Capricórnio, pegou aqui, ó, finalzinho do signo de Capricórnio, que é casa 5. Casa 5 é a casa dos filhos, certo? E para quem está me conhecendo agora, ou para quem já me conhece, o que aconteceu essa semana? O que aconteceu? Faz uma semana. Foi lá no dia 25. Dia 25, a lua estava aqui, ó, em Touro. Meu filho nasceu. Meu filho nasceu no domingo, dia 25, tá? O que isso quer dizer? Que eu tive uma ativação por lua nova da minha casa 5, com um setor, com uma fonte de energia sendo desenvolvida ali, que veio se desenvolvendo na lua crescente, e quando chegou no ápice ali da lua crescente, ele veio para fora, tá? E hoje na lua cheia, a lua está aqui, ele está aqui em casa com a gente está curtindo pra caramba esse novo momento de vida, está sendo maravilhoso. Obrigado por todas as mensagens que eu recebi aí ao longo da semana, pelas pessoas que sabiam que isso estava acontecendo, tá? Então, o ponto dessa história toda é, presta atenção onde é o ponto de início da lunação, não só o ponto final, mas é o ponto de início. Para você saber dessas coisas, eu sempre ofereço para vocês, ó, você pode fazer suas previsões anuais, você pode fazer uma sessão avulsa de terapia astrológica, onde a gente vai desenvolver um ponto específico do seu mapa. Então, você está com um problema no trabalho, está com um problema de amor, está com um problema de dinheiro, a gente pode, em vez de falar sobre o seu mapa inteiro, a gente pode analisar especificamente aquele ponto para você aprender a lidar com aquilo. Também tem uma sessão mais curta, de 25 minutos, onde a gente pode avaliar só a lunação daquele mês. Fala, Nando, esse mês aqui eu estou tenso, eu quero resolver coisas, me ajuda aí. Ah, eu vi que a lua vai cair lá em sei lá o que, na minha casa do dinheiro, na minha casa 8, eu tô com medo de morrer. Aí a gente vai marcar uma sessão, eu vou ver exatamente onde está pegando essa lua, né? Então, sei lá, tá pegando no meio da casa 8, mas a gente vai avaliar o seu contexto de vida e entender como que você vai usar isso a seu favor, certo? A gente tem uma sessãozinha mais curta, se você não está com grana para pagar a sessão completa, faz a sessão mais curta, mas faça alguma coisa que faça você olhar para o seu mapa com qualidade, com inteligência, com objetividade e sair um pouquinho dessa coisa aí, é só lua em leão, e você fica preso na energia do signo, mas você não faz ideia do que está acontecendo no seu mapa, tá? Astrologia, aplicabilidade é sempre individual, sempre, beleza? Tá. Ó, quero fazer um convite para você, já marca aí na sua agenda, na quinta-feira, eu vou publicar um vídeo respondendo aos comentários do vídeo da entrada de Netuno em Áries, tá? Teve vários comentários e tem uma discussão interessante aqui. Então, para você que quer tirar suas dúvidas, até mesmo fazer uma análise rapidinha, deixa aqui nos comentários sua pergunta, pode deixar seus dados do mapa, com o que você quer que eu veja. Eu faço uma análise aqui para a gente ir batendo papo vídeo após vídeo. Bacana? Então é isso. Até o próximo. Beijo.